como o Marcos. É um prazer estar aqui. Eu vou coordenar esse processo com o prefeito Fernando Haddad. A gente vai discutir sobre vários pontos. Nós temos um roteiro aí até chegar ao final do nosso encontro. As perguntas que eventualmente vocês tiverem são escritas, passam aqui para a gente. Quem que vai recolher aí? Como disse o Matheus da molecada ali, quem é que vai recolher? Não é? E a gente vai tocando. Ambiente informal, ambiente de construção, de democracia. É isso. Bom, prefeito, muito obrigado por você estar aqui. Também a vice-prefeita Nádia Campiã está aqui conosco também. É um prazer recebê-los. Antes de tudo, a gente quer entender um pouco do que é São Paulo, porque nós estamos aqui na Vila Olímpia e eu costumo dizer para os meus alunos que isso aqui é um pouco de Ilha da Fantasia, né? Se você olhar para a cidade de verdade. Eu diria que dizer que é um pouco eu estou até aliviando um pouco. Na verdade, São Paulo é muito diferente disso. São Paulo é enorme, é difícil de administrar. O que é São Paulo? O que é a cidade de São Paulo de verdade? O que é o São Paulo profundo? Bom, agradecer ao Marcos Lisboa as palavras, o acolhimento, ao Cláudio Haddad, ao Carlos, o nosso professor aqui, ao Matheus, que ajudou a organizar esse evento, e a todos vocês. Bom, eu costumo dizer que o fenômeno cidade é um fenômeno muito antigo. Mas, quando a gente pensa em cidade, nós não estamos pensando no fenômeno antigo de Atenas, de Roma, das cidades com 3, 4, 5 mil anos, né? Que é mais ou menos a datação da primeira aglomeração que poderia ser chamada de aglomeração urbana. Nós estamos falando de um fenômeno contemporâneo, de um fenômeno basicamente do pós-guerra, que são grandes aglomerados urbanos aos quais se dá o nome de metrópole. São Paulo é uma metrópole no sentido pleno da palavra, né? Não só em função das cidades conurbadas, né, que são 39, mas ela própria, isoladamente, é uma cidade com 12 milhões de habitantes, distribuídas em 32 subprefeituras. Eu sempre gosto de dar um exemplo que eu acho que elucida um pouco essa questão. O Brasil tem pouco mais de 50 cidades com mais de 400 mil habitantes. O país inteiro. São Paulo tem 32 subprefeituras com 400 mil habitantes. Ou seja, dentro de São Paulo, nós temos 32 grandes cidades. Né? Lisboa tem 400 mil habitantes. Então, tem 32 Lisboas aqui dentro. Isso que é uma metrópole. E quando você pensa uma metrópole, e eu acho que há uma imperfeição na nossa legislação, porque o nosso federalismo só conta com União, Estados e municípios. E chamar um município de 5 mil habitantes e um de 12 milhões de habitantes de município é não considerar as especificidades dessas grandes aglomerações. Então, a nossa legislação, na minha opinião, ela é muito acanhada para pensar formas inovadoras de organização federativa. Na Ásia, onde há muitas metrópoles, mais do que na Europa, que não tem nenhuma do porte de São Paulo, na Ásia você tem várias, na Índia, na China, do porte de São Paulo, eles estão desenvolvendo mecanismos novos de gestão desses grandes aglomerados. Seria o equivalente a ter no Brasil distritos, por exemplo, que fossem estaduais, que não precisariam ser distritos federais. O Distrito Federal tem um só, né? Mas nós poderíamos ter um distrito estadual aqui para pensar as 9 regiões metropolitanas do país. Então, o desafio que está colocado para o prefeito de São Paulo é o seguinte: como, com as ferramentas disponíveis para todos os prefeitos do Brasil, você gerenciar uma cidade da complexidade de São Paulo. Então, é óbvio que, quando você pensa, por exemplo, o plano diretor estratégico da cidade de São Paulo, você tem que pensar de forma totalmente inovadora. Porque, se você pensar nas velhas fórmulas de organização urbana, você não vai equilibrar o desenvolvimento da cidade de maneira a mitigar as externalidades negativas dos empreendimentos privados. Todo empreendimento privado é bem-vindo numa cidade pequena,
prefeito torce para acontecer um empreendimento na cidade dele. Se alguém for levantar um prédio numa cidade do interior, está todo mundo aplaudindo. São Paulo, você tem que fazer um outro tipo de conta. Você tem que pensar o seguinte: bom, o empreendimento gera emprego, gera riqueza, mas quais são os efeitos desse empreendimento sobre o conjunto da cidade? Quais são as externalidades que ele vai produzir no meio ambiente, como polo gerador de tráfego? Você tem que fazer outros questionamentos. Vai ter mão de obra próxima a esse empreendimento, se ele for comercial? Você vai estar expulsando o pobre para as áreas mais periféricas? Vai estar gentrificando, não vai estar gentrificando? São perguntas que não se faz numa cidade com 100, 200, 300, 500 mil habitantes. São perguntas que não têm tanto cabimento. Numa cidade com 12 milhões, essas perguntas são as primeiras que vêm à mente do gestor. Qual é o efeito, o impacto do investimento privado sobre o conjunto da sociedade e como você organiza a sociedade de tal maneira, a cidade de tal maneira a não produzir disfuncionalidades, garantindo que todas as classes sociais tenham espaço na cidade e a cidade possa funcionar, uma vez que ela é um centro produtor de mercadorias, de bens, de serviços, de cultura, de política, de ciência. Então, como que você organiza a produção disso tudo numa enorme mancha urbana? E qual é a maior disfuncionalidade de São Paulo? A maior disfuncionalidade de São Paulo, na minha opinião, foi o fato de que ela... se você pensar na cidade, e não precisa conhecer a cidade toda para entender o que eu estou dizendo, basta você lembrar que o desenvolvimento urbano na cidade de São Paulo começa no Centro Velho, Sé e República, né? Esse desenvolvimento migra para a Avenida Paulista, que migra para Faria Lima, que migra para Berrini e que está hoje na Chucre Zaidan, já quase chegando na região das represas. É o chamado vetor sudoeste da cidade. Esse vetor concentrou um bom percentual de todos os investimentos de porte na cidade de São Paulo. Sé, República, Paulista, Brigadeiro e assim por diante. Vetor sudoeste. O que aconteceu? Os trabalhadores, que em sua maioria moram na Zona Leste, ficaram cada vez mais distantes dos centros comerciais, dos novos centros comerciais da cidade. Então, o que aconteceu? Um descasamento entre a infraestrutura, sobretudo de transporte público, porque essa região toda não contava, e uma boa parte ainda não conta, com transporte público de massa, e o desenvolvimento imobiliário, sobretudo o comercial. Com o distanciamento dos trabalhadores dos seus postos de trabalho, você sobrecarrega o tesouro municipal e estadual com investimentos que talvez ele não precisasse fazer na escala necessária hoje, se a distribuição do desenvolvimento tivesse sido mais equilibrada. O que o plano diretor recém-aprovado fez? Ele, uma das coisas que ele fez, porque ele é um conjunto enorme de novas regras urbanísticas, mas a principal delas é só permitir a verticalização e o adensamento nos locais onde há suporte de infraestrutura de transporte de massa. Ou seja, se eu não tenho trem, metrô, corredor de ônibus disponível, eu não adenso. O miolo dos bairros, portanto, não serão mais adensados na escala que foram nos últimos 40 anos. Mas os eixos de mobilidade, nós demos incentivos econômicos para que o mercado imobiliário produzisse nessas localidades, né? Inclusive limitando o número de vagas de garagem, uma série de iniciativas para garantir o equilíbrio. De maneira que você não vai ter mais um eixo, um vetor de desenvolvimento. Você vai ter uma pluralidade de vetores de desenvolvimento seguindo os eixos de mobilidade na cidade e fazendo o desenvolvimento econômico chegar à periferia de uma maneira equilibrada, sem riscos de gentrificação, ou seja, sem expulsão da população de mais baixa renda. Então, a arte da cidade está justamente na busca desse balanço, desse equilíbrio no desenvolvimento urbano, para impedir a concentração que acaba, de alguma maneira, acarretando externalidades muito negativas que vão acabar onerando o poder público e, portanto, o contribuinte, porque isso acaba
acaba incidindo sobre a matriz de arrecadação da cidade. Você vai ter uma pressão cada vez maior por ter mais arrecadação para conseguir dar conta de disfuncionalidades que a falta de planejamento acarretou. Esse planejamento ele criou uma cultura, a cultura do automóvel, né? É muito difícil enfrentar isso. Eu tenho sentido que você tem tido esse problema. Não, quando a gente fala da cultura do automóvel, na verdade, a gente acaba tendo um viés de responsabilizar as pessoas por isso. Na verdade, a responsabilidade pela cultura do automóvel não é das pessoas. Elas foram induzidas a esse comportamento em função da falta de visão urbanística, né, de longa data. Eu vou dar um exemplo, né? Não tem nada mais barato em termos de custo-benefício do que uma faixa exclusiva de ônibus. Não tem nada mais barato, né? Metrô, monotrilho, BR, o que você quiser é muito mais caro que isso. Mas quando você admite que um ônibus fique no congestionamento, quando isso não te violenta do ponto de vista de conceito, você não tem nenhum incentivo para a pessoa deixar de usar o carro para as rotinas dela, que é basicamente ir para o trabalho, para a faculdade, que é o que todo mundo faz todo dia. O comportamento racional das pessoas diante do quadro é comprar um carro. Se o ônibus vai ficar no mesmo congestionamento do carro, eu prefiro ficar mais confortável, porque eu vou estar sozinho, ouvindo música, com ar-condicionado, num conforto de um espaço privado. Não vai estar compartilhando com ninguém. Esse é o comportamento racional de quem pode comprar um carro. Só que uma boa parte da cidade não pode comprar um carro. Essa penava no congestionamento. Ainda pena um pouco, mas muito menos do que penava 3 anos atrás. Então, você estabelece uma nova regra. Você faz uma reforma viária, que é basicamente uma reforma agrária da cidade. Você faz a reforma viária e fala, onde eu tenho mais de 2 faixas e preciso da faixa exclusiva, o ônibus vai ter a sua faixa exclusiva. E aí você começa a ver que as pessoas passam a reconsiderar as suas opções anteriores. Bom, agora eu tenho, supostamente, um ônibus que anda com uma maior velocidade, e, de fato, aumentou nos corredores em 46% a velocidade dos ônibus, a pessoa poupa tempo, né? Ontem mesmo eu estava dando uma entrevista na Jovem Pan em que o funcionário dizia que ganhou 1 hora por trajeto, gastava 2, gasta 1 por trajeto, 2 horas por dia, vezes 5 dias, são 10 horas por semana. É o equivalente a 54 horas de jornada de trabalho. Você tem 44 mais 10, 54. Você eliminou 10, as centrais sindicais estão lutando para suprimir 4 horas da jornada de trabalho, passar de 44 para 40. Você consegue, dando conforto ao transporte público, suprimir 10 horas. É o dobro das pretensões mais ousadas das centrais sindicais. E, às vezes, a gente não olha para isso. Agora, você muda o comportamento das pessoas. Então, por que toda a recomendação hoje dos organismos internacionais que foram acolhidas pelo nosso Plano Nacional de Mobilidade, que é uma lei federal, o que ela estabelece? Prioridade número 1 é o pedestre, o que inclui redução de velocidade para a segurança do pedestre. O segundo é o ciclista. O terceiro é o transporte público. O quarto é o transporte de cargas, porque transporte de carga também é transporte coletivo, você está abastecendo a cidade. E o quinto é o transporte individual motorizado. Isso significa dizer que essa hierarquia é uma hierarquia consagrada internacionalmente, e agora a lei federal. Então, quando você faz essa reforma viária, você coloca o dedo na ferida. Vai desgostar muita gente, porque é uma mudança de paradigma de 40 anos. A quantidade de trajetos a pé em São Paulo, ela ao contrário do que muita gente imagina, é muito grande. Tem muito grande. A pé. Mas nós temos um problema sério, que é o calçamento, né? E isso é um jogo. Essa é a razão pela qual, pela primeira vez, se colocou no programa de metas da cidade um número de calçamento patrocinado pelo poder público. Porque, pela lei, o calçamento é patrocinado pelo privado.
É o dono do lote que tem que cuidar da calçada. Mas a gente sabe que nas periferias, onde não há calçamento, porque você está reclamando da qualidade da calçada, mas muito pouca gente sabe que não tem calçada em São Paulo, né? Em muitas localidades. Nós estabelecemos uma meta de 600 mil metros quadrados de calçamento na cidade de São Paulo em 4 anos. Devemos atingir 800 mil metros quadrados até o final do ano, portanto, superando a meta estabelecida. Se cada gestão tiver uma meta como essa, você vai corrigindo essa debilidade da cidade, garantindo acessibilidade para as pessoas, mais segurança, porque, obviamente, que é um item de segurança, né? E isso faz parte também do projeto de mobilidade. Tem coisas que fazem parte do projeto de mobilidade que nem estão na ordem de consideração dos transportistas, vamos dizer assim. A gente está fazendo o maior programa de remodelação da iluminação pública do mundo. Nós estamos trocando toda a iluminação pública da cidade por LED. Por onde nós estamos começando? Pelos bairros onde o povo acorda cedo, antes do amanhecer, e chega depois do anoitecer, porque é óbvio que eu tenho que dar para essas pessoas mais segurança. Quando eu ilumino com LED, que é outro padrão de iluminação completamente diferente do que se tem, eu estou dando condições para as pessoas caminharem à noite, né, sem luz do dia, caminharem até um ponto de ônibus ou até uma estação de trem ou metrô com segurança. Hoje, muita gente usa carro porque sai de madrugada de casa e teme, com razão, a falta de iluminação. Então, eu colhi depoimentos do tipo, minha mãe não tem que me buscar mais no ponto de ônibus, porque hoje eu me sinto segura andando, né, pelo meu bairro. Então, isso também, tudo se combina na cidade para você fazê-la funcionar mais adequadamente. Então, calçada está no nosso plano de obras, iluminação pública está no nosso plano de obras, não é só faixa exclusiva de ônibus, ciclovia, não é só isso. Agora, hoje a Câmara está discutindo a regulamentação dos aplicativos de transporte individual. Fala-se do Uber, mas tem 4, 5 aplicativos de transporte individual. A Câmara está discutindo isso. Você pode estabelecer padrões de deslocamento, como o carpooling, por exemplo, que permite que você aumente o número de passageiros por carro e, com isso, retire frota da rua, pelo compartilhamento. Então, as pessoas que fazem o mesmo trajeto podem compartilhar a passagem, né, a tarifa, e sai barato para todo mundo com menos um carro. Só para você ter uma ideia, a média de passageiros por carro na cidade de São Paulo é de 1,2 passageiro por carro. Se a gente aumentar um pouco para 1,6, para 1,8, a gente elimina 30% da frota circulante num passe de mágica. Então, quando você pensa mobilidade, você tem que pensar até a habitação. Por que você vai fazer habitação de interesse social no centro de São Paulo? Para tornar o centro mais representativo do que são os moradores da cidade e evitar grandes deslocamentos. Então, a mobilidade não é um tema tão rasteiro, assim, faz isso. Não, é um tema muito sofisticado. Envolve melhorar a distribuição das habitações populares pelo território, né, sem criar gueto, é melhorar a iluminação pública, é garantir a prioridade do transporte público, lembrando que nós temos obras do metrô que vão a passos vagarosos. E, então, alguma resposta tinha que ser dada imediatamente a essa questão. Eu vi uma pesquisa ontem do Ibope, dando conta que os paulistanos que, pouco mais de um ano atrás, 1 ano e meio atrás, 37% consideravam o transporte público o segundo maior problema da cidade. O primeiro era a saúde, continuar sendo em função do tema, né? Esse número de 37% caiu para 9,8%. 9,8% dos paulistanos consideram o transporte público hoje a prioridade a ser enfrentada. E isso em função do fato de que caiu drasticamente o número de reclamações pelo nosso monitoramento da qualidade do transporte público. Prefeito, a gente tem a cultura do carro, que ela é muito presente e ela transcende necessariamente essas questões. Pensando numa questão de incentivo, como o senhor enxerga modelos que não são muito utilizados no Brasil, são criativos, como pedágio urbano e questões desse gênero?
Aumento do rodízio? Eu acredito, eu não sei se estão a par da proposta que nós fizemos de regulamentação dos aplicativos. O que nós... E que a gente teve a oportunidade de discutir, inclusive, eu acho que o Marcos participou da discussão, não sei se ele está aí ainda, mas a gente fez alguns debates, acho que aqui no INSPER foi feito um debate, na GV foi feito outro. O modelo de São Paulo está sendo considerado pelo Banco Mundial o mais inovador, porque a gente adequou a nossa visão de cidade ao tipo de negócio que está sendo oferecido, mas, de certa forma, distribuindo os benefícios e os ônus do modelo. Como foi feito? Esses aplicativos não se consideram um táxi, se consideram como se fosse um motorista particular, portanto, um assunto privado. Só que esses aplicativos têm um pressuposto. Eles estão usando comercialmente um bem público para ganhos privados, que é o sistema viário da cidade. Quando eu me desloco da minha casa para o trabalho no meu carro, é o direito de ir e vir que está em jogo. Mas quando eu me desloco no carro de um aplicativo que vai ganhar dinheiro com isso, é outra realidade. O que nós imaginamos? Nós imaginamos cobrar uma outorga, até para equilibrar o jogo com os taxistas, nós imaginamos uma outorga que é cobrada por quilômetro, né, pelo uso intensivo do viário. Então, quanto mais intensivamente ele usar o viário, mais ele paga de outorga, até para remediar o dano causado pelo uso desse viário, para não fazer recair sobre toda a coletividade aquilo que ele está produzindo de externalidade. Então, ele repara, e estamos usando, inclusive, dados do Banco Mundial sobre o impacto de um carro sobre o viário por quilômetro, para fazer essa conta. Eles toparam. Com isso, o que nós estamos dizendo? É um tipo de pedágio urbano que nós estamos cobrando de quem usa intensivamente o viário para fins comerciais. Como o senhor enxerga fazer expansão não apenas para fins comerciais, mas sim para todos os usuários? De carro, não transporte coletivo. Eu acredito que nós temos algum caminho pela frente ainda para chegar a isso. Eu propus um substitutivo à ideia de pedágio urbano, que, na minha opinião, seria mais interessante. Mas, enfim, a discutir. Eu propus que a CID, que é um tributo que incide sobre a gasolina, fosse municipalizado e que fosse usado, esses recursos da CID fossem usados para subsidiar a tarifa de ônibus. Então, nós teríamos uma espécie de subsídio cruzado intermodal. Porque o subsídio cruzado, os economistas geralmente não gostam muito. Todo subsídio cruzado, o economista, com razão, vê com alguma desconfiança, por trazer ineficiência. Mas, sendo um subsídio cruzado intermodal, ou seja, o transporte individual privado subsidiando o transporte público por meio da modicidade tarifária, eu acho que nós criaríamos um substitutivo ao pedágio urbano que seria muito eficiente do ponto de vista de induzir comportamentos desejáveis na cidade. Prefeito, a gente vai ter que fazer, evidentemente, escolhas aqui, porque a gente poderia fazer essa mesma discussão para a saúde, para a educação, para a questão das creches, enfim. Mas não vamos porque o nosso tempo, evidentemente, é limitado. As questões fiscais, quer dizer, para dar conta desses desafios da mobilidade urbana, que foi o tema que a gente até aqui desenvolveu como uma questão central, porque é, de fato, uma questão muito importante da cidade, não é? Mas, para dar conta dessas questões e dar conta de todos os outros desafios, porque também não é só essa questão, como estão as finanças de São Paulo e aí, de uma forma geral, as finanças dos municípios do Brasil, né? Quer dizer, que parece que é um grande problema nacional hoje, de estados também. Olha, por incrível que isso possa parecer, nós estamos no melhor momento, né? Porque nós estamos com uma recessão acumulada aí de 8% em 2 anos, que é absurda, sob todos os aspectos, uma crise política instalada de difícil solução, mas, enfim, todo mundo torcendo pelo Brasil. Agora, São Paulo conseguiu algumas coisas importantes.
A primeira e mais importante foi a renegociação da dívida com a União. A nossa dívida caiu de 72 bilhões para 28 bilhões. Foi uma redução de 62% na nossa dívida. Fizemos uma negociação importante junto ao Congresso Nacional, convencemos os líderes de todos os partidos de que o contrato assinado na gestão Pitta com o governo federal era totalmente desequilibrado, porque a União, na verdade, no frigir dos ovos, acabou enriquecendo às custas de uma taxa de juro exorbitante, muito acima da Selic. Só para você ter uma ideia, a taxa de juro que vinha sendo paga era 50% acima da Selic. Então, a União assumiu a nossa dívida, financiou essa dívida assumida pela Selic no mercado financeiro e cobrava da cidade 50% a mais do que a Selic. O que nós fizemos? Convencemos os partidos a recalcular a nossa dívida pela Selic. Foi aí que veio esse abatimento de 74 para 28 bilhões. Com isso, nós abrimos, inclusive, espaço fiscal. E o governo federal foi receptivo, é isso? O governo federal não queria trocar o indexador para trás, não queria retroagir. Mas eu tive uma conversa sobre essa tese com o então ministro Guido Mantega e disse a ele o seguinte: Guido, eu tenho uma boa tese jurídica, eu acho que até o judiciário daria ganho de causa para São Paulo, porque existe um desequilíbrio econômico-financeiro nesse contrato que é patente, e um ente federal não pode enriquecer às custas do outro. O que ele me disse foi o seguinte: olha, se você conseguir convencer o Congresso dessa tese, eu garanto a sanção do projeto, mas eu acho que você não vai conseguir. Graças a Deus, ele perdeu a aposta e nós conseguimos. E aí, com a troca do indexador e a aplicação retroativa, a nossa dívida desmoronou. Como a nossa receita líquida, a nossa receita corrente é superior a 40 bilhões de reais, e a gente tem 120% da receita líquida de espaço fiscal de endividamento, nós teríamos espaço fiscal hoje para financiar o desenvolvimento da cidade, como a cidade sempre fez, até os anos 80. Depois perdeu totalmente a sua capacidade de se financiar. Então, hoje, São Paulo consegue se financiar. A segunda providência foi a renegociação dos contratos. Todos os contratos foram renegociados, sem exceção. Chamamos mais de 1.000 contratados, foram chamados para renegociar os contratos já assinados. Em terceiro lugar, e isso não é desprezível, nós criamos uma Secretaria de Combate à Corrupção, que é a Controladoria Geral do Município. Não só essa controladoria recuperou quase 300 milhões de reais desviados do município, 155 da Operação Água Espraiada e 133 da máfia do ISS, 145 e 133, como essa controladoria inibiu as práticas que faziam os contratos engordarem, né? Então, hoje, nós estamos ajustados desse ponto de vista. As nossas licitações estão com descontos muito importantes, porque os editais passaram a ser analisados por essa secretaria, o pregão eletrônico se tornou a regra no município, fazendo cair em 18% a compra de bens materiais e os serviços em 29%. Então, nós conseguimos ajustar os contratos e contratar melhor. Então, nós só ajustamos o contrato. Isso nos permitiu, mesmo nessa situação econômica que nós estamos vivendo, pelo 4º ano consecutivo, nós vamos bater recorde de investimento em São Paulo. São 4 anos... A arrecadação não está caindo? A arrecadação está caindo. E, com tudo isso, dadas essas medidas, nós estamos batendo recorde de investimento. E como a cidade hoje está com 300 canteiros de obra, aproximadamente, entre CELS, hospitais-dia, UBS, creches. Estamos com 300 canteiros de obra. Então, assim, o trabalho que foi feito de saneamento financeiro está produzindo resultados importantes. Agora, obviamente que isso tudo está comprometido se a gente não retomar o crescimento. Se a gente continuar nesse ritmo aí que nós estamos, todo esse esforço vai ser perdido. Precisa retomar o crescimento econômico. Então, médio e longo prazo, você vê um cenário muito positivo para investimentos públicos na cidade. Vejo mais do que isso. Eu acho que, se nós retomarmos o crescimento médio da economia brasileira,
estou falando de nada extraordinário. Tomar crescimento na casa aí dos 3%, 2,5% num começo aí de conversa, eu acho que São Paulo está com todas as licitações importantes feitas, plano de obra com horizonte de 15 anos pronto, teríamos aí um período interessante. Concessão e parceria público-privada. Como que... Isso também está na ordem do dia. Essa remodelação da iluminação pública a que eu me referi está sendo feita por parceria público-privada. Então, é a maior PPP do mundo na área da iluminação pública. Nós devemos soltar 2 editais importantes de concessão da Arena AMB e do pavilhão de exposição com centro de exposição. Essas licitações devem acontecer, a da Arena agora em maio e a do AMB em julho. Foram estudos longos que são feitos para fazer concessão. A área do CEAGESP também está na mira, a mudança do CEAGESP, porque o CEAGESP ele inibe o desenvolvimento imobiliário voltar para o Centro Velho, porque na região da Marginal Pinheiros, o mercado imobiliário encontra no CEAGESP um obstáculo quase que insuperável. Ali são 15 a 20 mil caminhões dia que abastecem a cidade. Então, a gente tem um plano de levar o CEAGESP para o Rodoanel. Esse plano é antigo, hein, prefeito? Não, esse plano foi aprovado... Essa ideia essa é intenção, antiga. Só ideia. que agora ela está viabilizada pelo plano diretor. Nós criamos um mecanismo no plano diretor que viabiliza economicamente a transferência do equipamento. Né? Inclusive, já temos grupos interessados que estão nos procurando. Tirar o CEAGESP vai permitir que o desenvolvimento imobiliário corra pelas marginais na direção do Centro Velho, né, passando ali pela Vila Leopoldina, Lapa de Baixo, Água Branca e volte para o centro, que seria também um outro sinal importante de reequilíbrio do desenvolvimento urbano da cidade. Pegando o gancho nas parcerias públicos-privadas, eu também queria ver uma visão do senhor como prefeito e como ministro da Educação. Como você vê modelos das OS na área educacional e algum possível programa que seja um ProUni voltado ao ensino fundamental e médio, com essa parceria privada junto com... Seria, na verdade, uma educação gratuita, mas dada pelo setor privado. Olha, se você pensar bem, o ProUni é uma PPP, né, das maiores que o país tem hoje. Né? Ele nasceu da ideia de que o setor privado respondia por 75% da matrícula, e a nossa ideia, que eu discuti muito com o Marcos Lisboa, que era secretário de Política Econômica, se eu não estou enganado, o Marcos foi, na Fazenda, o responsável por validar o projeto. O projeto era do MEC, mas quem validou na Fazenda foi o Marcos Lisboa, mostrando a coerência do projeto. O que nós sugerimos, e isso foi, de certa maneira, abraçado pelo setor privado? Ao invés de vocês pagarem tributos, até porque poucos pagavam, né? Aliás, Cláudio teve uma grande participação nisso também, né? Na reforma do Sistema S e no ProUni. Se vocês, ao invés de pagarem tributos, se vocês pagarem em bolsa, para nós é melhor. Desde que seja uma métrica por curso, por turno, que não haja pegadinha, né? Vou oferecer vaga em curso ruim. Não. Vagas proporcionais por curso. Nós estamos dispostos a abrir mão de receita em dinheiro para ter receita em bolsa. Melhor ter receita em educação do que ter receita em dinheiro. E vindo do setor privado, com a eficiência do setor privado. Bom, hoje são quase 2 milhões de prounistas no Brasil, que já passaram pelo programa ou que estão no programa. Mas já devemos chegar aí a 2 milhões de prounistas. Qual é a dificuldade do ensino médio fundamental? É que, ao contrário do ensino superior, em que 75% da matrícula, 72% a 75%, é privada, no caso da educação do ensino médio fundamental, 88% da matrícula já é pública. Então, você teria um espaço muito pequeno para fazer um ProUni com a escala que o ProUni tem no nível superior, porque só 12% da matrícula é do setor privado. Então, não que seja impossível, mas você não teria escala. Um outro problema é como é que você
estabelece a regra de acesso. No caso da educação superior, foi fácil. A gente usa o Enem. Mas, no caso do ensino fundamental e do ensino médio, nós teríamos mais dificuldades em fazer um preenchimento controlado das vagas. Mas, tirando essas duas observações, toda parceria é possível. No caso da saúde, as parcerias se dão por OS, que é um outro tipo de regramento. E nós, em São Paulo, fizemos uma coisa que me parece muito interessante. A gente dividiu a cidade em áreas e territorializamos a atuação das OS por região. Então, aquela sobreposição, você tinha 5 parceiros privados numa subprefeitura e era uma confusão do ponto de vista de gestão de recursos humanos, hoje você tem um único parceiro por região. Isso fortalece o controle social, porque o cidadão sabe quem é que está responsável pela saúde, a transparência aumenta e a eficiência na gestão, sobretudo dos recursos humanos, também atinge um nível mais adequado. Falar de política um pouquinho, prefeito. A situação está difícil. Eu não sei, eu tenho para mim que o maior problema que nós temos é, sobretudo, a incapacidade de diálogo, né? De alguma forma, nós rumamos para esse caminho. Em 2013, eu estive na sua casa, por sinal, fizemos, eu e o meu colega, nosso amigo Aldo Fornazieri, a gente fez um livro com entrevistas com você e com o presidente Fernando Henrique. Quem lê aquele livro fica impressionado que o depoimento que você dá ali para a gente, que o Fernando Henrique também dá ali para a gente, é incrivelmente muito parecido. Isso é porque foi em 2013 ou porque, de fato, tem pontos de aproximação? Não espalha isso, porque senão você vai me arrumar problema. Não, mas é só pegar... Aliás, o livro está à venda. É só... O livro, inclusive, ganhou um prêmiozinho aí e tal, né? Talvez por conta da ousadia de ter colocado vocês dois juntos. Mas é incrível. Mudou de lá para cá ou mudaram vocês? Quer dizer, o que ocorreu? Porque o diagnóstico que vocês fazem do mundo naquele momento, e ali estavam começando as manifestações de 2013. Eu me lembro que nós fomos na sua casa um sábado, onde tinha saído o primeiro Datafolha mostrando os efeitos daquelas manifestações devastadores de junho. Mas o diagnóstico do mundo moderno que se colocava ali, da emergência de novos setores e tudo mais, tanto o seu quanto do Fernando Henrique, é muito, muito parecido. Não é? E havia ali, o livro tinha essa intenção, havia ali uma possibilidade de diálogo. Não é? Esse diálogo, no final das contas, ele foi se escasseando e nós chegamos nesse ponto. Como é que você vê esse processo? Bom, em primeiro lugar, cabe registrar que, brincadeiras à parte, enquanto eu fui ministro da Educação, nós encaminhamos para o Congresso Nacional 2 emendas constitucionais e mais de 50 projetos de lei da pasta da Educação. E, em todo o meu período do Ministério da Educação, eu não tive um único voto contrário do PSDB às pretensões do Ministério. Então, tudo ali foi aprovado de comum acordo com todo mundo, por mérito dos dois lados. Mérito nosso em apresentar bons projetos, na minha opinião, mas mérito da oposição à época de emendá-los e aperfeiçoá-los. E nós temos a humildade de recepcionar as boas emendas que surgiram. Construímos um jogo de ganha-ganha na educação. Eu fui amigo do Paulo Renato, meu antecessor, sou amigo do Fernando Henrique, você sabe disso, mantenho uma relação... Ele é professor do meu departamento, na Universidade de São Paulo, é o professor emérito do Departamento de Ciência Política, onde eu dou aula, de maneira que temos muitos amigos comuns, já saímos juntos, temos uma boa relação, nos falamos, não com muita frequência, mas com alguma frequência. De maneira que eu nunca tive dificuldade em me relacionar muito bem com o PSDB, com o presidente Fernando Henrique, ou agora com o governador Alckmin.
tenho uma relação de muita proximidade com o governador Alckmin no que diz respeito à administração. A gente está buscando soluções, que eu acho que é obrigação nossa buscar soluções, né? Acho que no plano federal a coisa desandou, né? Isso não é verdade em todo canto, né? Mas a coisa desandou no plano federal em função dos acontecimentos que se verificaram. Eu acho que tem um começo de crise econômica sofrivelmente administrada no começo, e o risco é de que uma crise conjuntural se transforme numa crise estrutural, né? Eu não entendo que a economia brasileira tinha tantos desequilíbrios que não fosse possível remediar. O problema é que a crise política está abastecendo a crise econômica, de maneira que essas crises já estão conjugadas, elas já estão... mas a questão dos escândalos todos, né, de corrupção, da Operação Lava Jato, que acaba criando também uma instabilidade política muito grande no seio da classe política, você tem um caldo de cultura muito explosivo, muito explosivo. Então, eu acho que nós estamos vivendo, infelizmente, uma situação muito delicada no plano nacional, que vai deixar cicatrizes, qualquer que seja o desfecho, infelizmente. Mas, enfim, também tem uma questão a ser resolvida de fundo na sociedade brasileira, né? Quer dizer, como fazer caber o Brasil que a gente quer dentro do orçamento existente, né? Tem essa questão de fundo. A gente vinha vindo num ritmo de expansão de serviços públicos com o correspondente aumento da carga tributária. E a verdade é que alguns privilégios existentes no Brasil não foram tocados, né? E chega uma hora que chega a verdade, chega a conta, né, de como fazer caber o Brasil que a gente quer dentro do que é possível fazer. Então, o dilema hoje é distributivo. Vocês vão ver que o próximo período vai ser marcado por uma intensa disputa distributiva, na minha opinião, porque todo mundo vai querer se segurar no status conquistado, né? E isso vale para ricos e pobres, né? E a verdade é que algum tipo de entendimento vai ter que haver, né? Porque... Mas, prefeito, o problema não foi só distributivo, né? Eu acho que... Não, eu estou falando do próximo período. Sim, eu acho que o próximo período vai ser marcado pela disputa distributiva. Eu acho que houve vários e inegáveis avanços nesse campo distributivo nos últimos 14 anos, não é? Aliás, para ser verdadeiro, desde o Plano Real, desde quando você estabelece a estabilidade da moeda, você já tem um grande ganho nessa direção. E eu acho que o governo Lula teve a clareza de que isso era necessário continuar e necessário avançar. Isso é inegável. O problema é que houve, me parece, e eu quero te ouvir a respeito disso, houve uma série de desajustes, houve políticas que não foram bem sucedidas, houve uma teimosia em relação a dar sequência a alguns modelos que não faziam mais sentido. Talvez fizessem sentido no momento anticíclico, mas depois insistir naquilo parece que foi uma temeridade, né? E me desculpa, não está ligado nem a você, nem à Prefeitura de São Paulo, mas no campo da União parece que houve um certo triunfalismo, uma certa soberba em não ouvir críticas, não é? Estou muito errado? Olha, eu acredito que não. Agora, é preciso... tem hoje um conjunto de economistas pensando o que aconteceu e tentando datar, né? E que eu acho uma coisa correta. Do meu ponto de vista, a gestão macroeconômica do governo Lula e talvez do primeiro e do segundo ano do governo Dilma tem um grau de racionalidade e coerência, na minha opinião, bastante grandes. A dívida bruta do país se manteve estável todo o período. Todo o período. A dívida líquida caiu à metade. Então, as finanças estavam em ordem. Crescimento sustentável, né?
Obviamente, se alguém pode dizer, não, o mundo estava crescendo. Bom, mas o mundo cresceu vários momentos. Não cresceu muito mais no período Lula. Tivemos aí a ajuda de preço de commodities, que representam uma parcela da explicação. Mas o fato é que nós estávamos num círculo virtuoso em que o mercado interno sustentava também o crescimento. Na minha opinião, 2013 e 2014 são anos marcados por políticas que uma boa parte dos economistas contesta. Políticas que podem ter trazido, e acho que trouxeram, desequilíbrios que precisavam ser superados. E desequilíbrios que passaram a ter uma escala importante. Ou seja, não era um ajuste fino que ia corrigi-los. Precisava ter um freio de arrumação. Não é? O Brasil já conviveu com freios de arrumação em outras épocas. O problema adicional é que, na eleição de 2014, não se preparou o eleitorado para o que viria. Não é? Então, não se preparou. Na verdade, as medidas de 2013 e 2014 não deram o resultado esperado. E elas tinham que passar por uma inflexão relativamente forte. Você acredita que valeria mais uma franqueza da presidente nas eleições de 2014, mesmo que isso colocasse em risco a reeleição? Eu sempre acho que vale a pena... Eu sou uma pessoa... Primeiro que eu entrei na política muito tardiamente. Né? O meu primeiro cargo foi com 37 anos, sou chefe de gabinete do João Sayad, aqui na Secretaria de Finanças de São Paulo. Foi um movimento estudantil, né, Fernando? Fora o movimento estudantil, mas ali com 20 e poucos anos. Né? Mas, depois que eu concluí a faculdade de Direito, eu segui carreira acadêmica, fui fazer Economia e Filosofia. Pela mão do Sayad é que eu vim para a política. Nem foi pelo PT, foi pelo Sayad, que todo mundo conhece. Foi ministro do Planejamento, Sarney e tal. Na gestão da Marta, mas pela mão dele. E fiz a trajetória que fiz, né, sem nenhuma pretensão eleitoral. Eu fui chefe de gabinete, depois fui assessor econômico do planejamento, depois fui secretário executivo do MEC, ministro, e estava voltando para casa quando recebi o convite para ser candidato a prefeito. Mas estava voltando para casa. Né, tinha dado por concluída a minha passagem por Brasília. Então, o que eu estou querendo dizer é que, na minha posição, é mais fácil dizer isso. Eu acho que, se você tem um projeto, você tem que defender o projeto que você acredita. Se ele vai angariar 20% de aprovação ou 60%, isso é da vida. Né? Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Então, eu prefiro ir até o fim no que eu acredito. Fiz isso no Ministério da Educação, farei isso até 31 de dezembro aqui em São Paulo. Faz isso com as ciclovias. Faço isso com tudo que eu acredito. Porque é mais fácil você depois, daqui 10 anos, daqui 20, você prestar contas do que você fez. Olha, é isso aqui. Do que você... E se você acredita no teu projeto, você pode até não ter o apoio do presente, mas, se ele tiver certo, o futuro vai reconhecer. Então, eu acho que, na política, às vezes, se faz muita conta, né, muito cálculo eleitoral, e, às vezes, você não educa as pessoas para o que, de fato, interessa da política, que é defender ideários. Né? Você acha que o marketing vai ter menos importância daqui para frente? Porque o marketing assumiu um papel central nessas campanhas nos últimos 20 anos. Eu acho que, pela falta de financiamento empresarial, vai ter menos importância. Mas pela evidência de que foi um erro insistir quase que exclusivamente no marketing também? Eu não sei se isso foi tão... Você quer saber os dois problemas maiores que eu vejo na política? Um foi sanado pelo Supremo, que foi proibir o financiamento empresarial. Essa conjugação não deu certo. Não deu certo no Brasil. A segunda coisa que poderia ser pensada são as coligações proporcionais. As coligações proporcionais são um mal enorme para a democracia brasileira. Você vota num partido e elege o deputado de um outro que discorda de tudo daquele partido. Virou uma corretagem de tempo de TV, aí dialoga com a tua pergunta do marketing, virou uma corretagem de tempo de TV. Você tem que somar partidos coligados
para poder ter tempo de se expressar. O que acaba acontecendo? Você junta abacaxi com laranja, junta tudo, em busca de tempo, para se apresentar. Qual que é o preço que você paga pelo tempo? A coligação proporcional. E aí é que mora o perigo, porque aí, depois da eleição, você tem que formar maioria no parlamento. E você vai formar maioria no parlamento, começam as chantagens. Sim, mas qual é o meu espaço no governo? Numa cidade, você consegue administrar. São 55 vereadores. E não tem tanta... Aqui, com um pouco de... Está certo que São Paulo viveu momentos dramáticos do ponto de vista ético, né? Mas a margem de manobra aqui é menor. As estatais daqui são todas deficitárias, são empresas dependentes. Você não tem a Petrobras no município, você não tem a Eletrobras no município, não tem nada disso. Então, quando você começa a ter que compor maiorias no Congresso, aí os riscos vão se acumulando. E não tem jeito de você cuidar de tudo. Você delega, você vai delegando. Você não vai. O tamanho do governo federal. Bom, aí começa o problema. Você não tem democratas e republicanos no Brasil como você tem nos Estados Unidos. Lá as dificuldades são de outra natureza. Costuma-se falar que na Câmara dos Deputados tem 513 partidos. Nós vamos chegar nisso. Não, porque Não é? cada deputado hoje praticamente é o seu próprio partido. Mas nós vamos chegar nisso mesmo, na prática. Porque se o deputado vai ter o fundo partidário dele e o tempo de TV dele, o que é mais racional é montar o seu partido. Né? Então, por isso que nós estamos vendo essa fragmentação toda. Né? Todo deputado descontente fala, vou fundar um partido. Você já tem 40, vai ter 80 em mais 10 anos. Isso não vai parar. E a matriz disso é a coligação proporcional. Você não tem controle da representação e você não forma maiorias, você não vai formar maiorias estáveis no Congresso com transparência e controle do Tesouro. Você vai virar uma peneira que você não vai conseguir controlar. Nós criamos a Controladoria Geral da União. Ela deu conta de uma série de problemas. A Esplanada, hoje, ela é muito mais proba por conta da fiscalização da CGU do que foi no passado. Criar uma controladoria lá foi excepcional, mas a controladoria não tinha governança sobre as estatais. E aí são empresas que têm ações de mercado. É outro tipo de controle. Como é que você faz isso? Então, como é que você compõe maioria com 513 deputados, com 40 partidos, cada um com uma pretensão? Muito difícil. E romper com essa lógica? Romper com essa lógica, na minha opinião, é você romper com a coligação proporcional. Isso vai... O que vai acarretar o rompimento com a coligação proporcional? Cada partido vai ter que fazer a sua bancada. Vai ter que fazer a sua bancada. Então, os partidos vão ser obrigados a defender ideais para angariar voto. E, com isso, a tendência natural é as pessoas se aglutinarem em torno de poucas ideias-força que signifiquem alguma coisa para as pessoas. Então, eu sou conservador, o outro é liberal, o outro é socialista, o outro é social-democrata, o outro é trabalhista, mas quantos ismos nós temos que façam sentido para as pessoas? Poucos. Né? Então, você vai organizar, como é na Europa, como é em um lugar civilizado, você organiza em torno de alguns ideais. E aí você compõe maioria programática. O que nós vamos fazer com a cidade? O que nós vamos fazer com o país? Mas hoje você não compõe maioria programática. Nem a Dilma compôs, nem o Temer vai compor. 14 anos convivendo com... A situação é essa, eu concordo. Mas 14 anos convivendo com isso, sem romper 14 não, desde 88, porque o Fernando Henrique também tentou fazer reforma política e não conseguiu. Bem, eu concordo, mas qual que é o problema da reforma política? Você está pedindo para aqueles que foram eleitos por um sistema distorcido votar contra a distorção. Como é que você faz? Você chegar para os deputados que foram eleitos por essas regras, que essas regras mudem, eles não serão mais eleitos, se isso acontecer. Por isso que eu acho que o que pode acontecer no Brasil, com a questão das coligações, é o mesmo que aconteceu com o financiamento de campanha. Quem deu a palavra para ele não foi o Supremo, porque se dependesse do Congresso, nunca ia ser vedado o financiamento empresarial. Acredita impossível uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para a reforma política? Eu não acredito nisso. Mas pensando em questão de agenda, né, a gente vê uma
uma mudança de pensamento na América Latina de uma forma muito clara esses anos. O Macri na Argentina, agora Keiko no Peru, abertura comercial em Cuba, esse processo meio duro que a gente está vivendo agora no Brasil. Como que você vê que tem que ser a renovação da esquerda para os próximos anos, assim como em matéria recente a Folha de São Paulo? O que seria a nova esquerda por Fernando Haddad? Veja bem, em termos de valores e ideais, eu acho que não tem muita inovação a ser feita do ponto de vista... O que tem inovação a ser feita é do ponto de vista dos instrumentos necessários para alterar o rumo das coisas de acordo com esse teu ideal. Então, eu acho que a nossa gestão em São Paulo ela é uma gestão paradigmática porque ela dialoga com direitos que compõem um ideário, na minha opinião, mais progressista do que o paradigma substituído. Entendeu? Então, a busca não é tanto a busca de novos valores, combate à desigualdade econômica, combate à intolerância, não é a busca desses novos ideais, mas a busca de instrumentos. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu propus o ProUni no Ministério da Educação, houve reação contrária tanto da direita quanto da esquerda. Os dois grupos se mostraram desfavoráveis, por razões distintas. A esquerda, porque não queria parceria público-privada, e a direita, porque queria continuar não pagando impostos. A direita pensou assim, bom, se eu já não pago imposto, por que esse cara está me cobrando bolsa? E a esquerda falou, bom, é melhor cobrar imposto em dinheiro e não fazer a parceria, investir no sistema público. Nós tivemos resistência dos dois lados. O DEM chegou a entrar com uma ADIM, junto ao Supremo, contra o ProUni. E eu acho que é um programa de esquerda. Né? Eu vou usar aqui uma... Então, se você for pegar o receituário básico, né, da esquerda e da direita, onde é que você encaixa o ProUni? Você não consegue encaixar em lugar nenhum. No entanto, eu não vou para os valores, não, porque eu acho que é isso. Quer dizer, os valores estão mais ou menos dados, mas eu vou para uma coisa meio cifrada aqui, certamente para a gente, não que a gente é da área, mas o Mitchell, a sociologia dos partidos políticos, a possibilidade dos partidos acabarem, ao longo do tempo, se burocratizarem e voltarem-se para si próprios, para a sua dinâmica própria e abandonar sua própria natureza, voltado para a sociedade. Tudo. Isso, o Mitchell escreveu isso em 1921, isso tem 100 anos. Isso aconteceu, de certa forma, no PT, não? Uma grande burocratização, uma grande lógica da burocracia, orientando a própria ação do partido mais ampla. Aconteceu, e aconteceu por duas razões. A primeira delas é que, ao ganhar eleições, os governos do PT começaram a absorver os quadros do partido. Então, o partido foi esvaziado de quadros, né? Em função do governo federal, do governo da Bahia, do governo disso, do governo daquilo. Em segundo lugar, porque ele não soube aproveitar o momento e se abrir para a oxigenação. Então, você não teve uma grande renovação da direção partidária. Então, e sem essa renovação, né, você tem que trazer juventude. Devia ter regra, sim, devia ter idade máxima para ser dirigente partidário, na minha opinião. Porque não tem como, a geração que está chegando tem outra cabeça. Se você mantém os mesmos dirigentes... Você não teria que ter uma limitação do número de mandatos, não? O sujeito pode ficar 40 anos na Câmara dos Vereadores? Isso o PT aprovou. Você tem limitação de mandato hoje, número de mandatos. Né? Mas aprovou recentemente. Devia ter aprovado lá atrás. O PT aprovou nas suas instâncias internas. As suas instâncias internas. Mas no caso do Brasil, você tem vereadores em São Paulo que estão há 40 anos isso impede a renovação. Isso é um obstáculo para a renovação. Então, melhor de saúde que a gente. Sim. Então, há 40 anos vão viver mais 40. Esse é o grande problema. Então, será que, se o sujeito tem 2 mandatos na Câmara Federal, 2 na Assembleia, 2 na Câmara dos Deputados, 2 no Senado, são 40 anos de atividade política, sempre crescente, sempre aumentando o nível de colaboração dele. E eu estou falando isso com muita tranquilidade com você, porque você não é um político de profissão. Não é?
Transformar a política numa profissão é um péssimo negócio para a sociedade e para o próprio indivíduo que se transforma num refém disso, né? Mas ainda... Você está lembrando os elitistas do começo do século passado? O Weber dizia isso Exatamente, também. é isso. Quem vive da política e quem vive para a política. Mas ainda na questão ainda do conteúdo, assim, pensando no PT, eu acredito que os valores, às vezes, que se pautam se mantêm o mesmo, mas os instrumentos para realizá-los podem ter uma divergência. Por exemplo, tem setores da sociedade que acreditam que não, a austeridade é negativa, porque isso vai ruim para o trabalhador, uma visão. E você consegue ter a visão com o mesmo valor em relação ao trabalhador, em relação à desigualdade, que você acreditar que fazer certas reformas, ter uma austeridade de curto prazo pode ser melhor para o trabalhador. A gente está falando de mesmos valores. Mas na questão do PT, aí, para os próximos anos, você vê um caminho de mais diálogo com os setores adversos ou você vê um caminho mais à radicalização, mais a caminho do Syriza na Grécia, alguma coisa nesse estilo? Bom, primeiro que eu acho que os partidos, em geral, não, isso vale para o PT em particular, mas os partidos em geral estão perdendo densidade. As pessoas não se relacionam, nunca se relacionaram muito no Brasil. Se perguntasse para um brasileiro 10 anos atrás qual é a sua preferência partidária, metade da população disse, né, foram feitas pesquisas, não tenho preferência partidária. Então, o ponto alto da preferência partidária deve ter chegado a 50% quando o PT estava na crista da onda. Ele próprio chegou a quase 30% e, somando todos os outros, não dava 20%. Na verdade, 25% o PT chegou, né? O PT chegou a pouco mais do que 25%. Pouco mais do que 25%. Exatamente. Né? E, somando todos os outros, não dava mais 25%. Então, você não chegou nunca a 50% de preferência partidária no Brasil. Né? Hoje, eu acho que se você fizer essa pergunta para as pessoas, eu aposto que esse número deve ter caído. Hoje, você fala, qual que é a tua preferência partidária? Você tem um partido da sua preferência? Eu acho que... O PT está em torno de 11%. Então, e somando todo mundo? Exatamente. Não, e somando todo o resto, você vai dar 20%, isso, 25%. Isso. Então, caiu a metade o número de pessoas que têm preferência partidária. Já era baixo, caiu a metade. Então, o que eu tenho defendido? Eu tenho defendido a ideia de que você tem que reaglutinar a pessoa em torno de campos de força. Né? Campos de força. Porque se você for entrar na lógica de estou insatisfeito, vou montar o meu partido, eu acho que você vai agravar a situação hoje. Você vai ter, em vez de 40, 60, você vai confundir ainda mais o eleitorado. Então, para isso, precisa ter desprendimento. Então, as pessoas precisam se reaglutinar em torno de outras relações, com mais desprendimento, porque, senão, não vamos recuperar o sistema partidário. É óbvio que as regras importam, por isso que eu sou contra a coligação proporcional, que daria um basta a essa confusão toda. O fronte não é necessariamente do partido, mas na sociedade, então? Eu acho que é na sociedade. A sociedade vai ter que reorganizar os ideais pelas quais ela luta. E justiça seja feita também. Eu acho que nos 8 anos do governo Fernando Henrique e nos 8 anos do governo Lula, houve intensa elaboração de políticas públicas. Cada qual no seu quintal, mas o fato é que os dois governos, com viés diferente, com abordagem diferente, né? Um governo de mais de centro-direita, outro mais de centro-esquerda, mas o fato é que foram muitos anos de elaboração de políticas públicas. Nós temos um professor aqui, o Ricardo Paes de Barros, é nosso professor, e atesta exatamente isso. Se você perguntar para um especialista como o Ricardo, ele tem lá o cardápio de tudo que foi feito de inovação. Exatamente. Não foi pequeno, não foi, o processo foi generoso, assim, foi um ciclo interessante de proposições inovadoras. Moçada, aqui está encaminhando 2 questões aqui, nós já estamos caminhando para o desfecho, e querem voltar para a cidade. Né? A primeira delas é o seguinte, tem uma preocupação aqui em relação à Cracolândia. Quem manda essa pergunta diz que, na sua opinião, ela se espalhou, ela de certa forma, se espraiou pela cidade. É isso mesmo, não é? E qual é o plano daqui para frente? Quer dizer, até o final do teu mandato e na possibilidade de um novo mandato. O que fazer com a Cracolândia? Bom, aí são 2 coisas. Teve uma ação que
todos os especialistas consideraram desastrosa na Cracolândia, foi a ação de janeiro, fevereiro de 2012. Em janeiro, fevereiro de 2012, houve uma ação policial na Cracolândia que espalhou a Cracolândia para 27 pontos diferentes da cidade. 27 pontos. Aquilo foi considerado um desastre, né? E tem repercussões até hoje, né? Nós adotamos uma política, como nós não temos o comando das polícias, nem militar, nem civil, o comando é do governo do Estado, a nossa abordagem ela só pode se dar no plano social. E nós estabelecemos, pela primeira vez, porque a prefeitura nunca entrou lá, nunca tinha entrado lá. Aquilo não era assunto da prefeitura, era um assunto policial. Até porque o tráfico se dá como se fosse uma feira, né, de ambulantes, só que vende-se crack. Então, aquilo foi sempre considerado uma ação, um problema policial. E como o Estado é que comanda as polícias, a prefeitura nunca se meteu. Nós mudamos essa maneira. Nós passamos a entender também como um problema social e separar o usuário do traficante. Então, nós criamos um programa chamado Braços Abertos, em que nós garantimos para os usuários, voluntariamente, alojamento, alimentação, frente de trabalho voluntário, e tratamento médico. E conseguimos resultados espantosos. 88% dos 500 que concordarem em aderir ao programa reduziram drasticamente o consumo de droga, estão nas frentes de trabalho, eu não me lembro o número preciso, mas entre 60% e 70% estão na frente de trabalho, mais de 50% restabeleceram vínculos com a família, né, com seus familiares, de maneira que é um projeto, inclusive, que foi apresentado recentemente no exterior pela Luciana Temer, que é secretária de Assistência Social. Então, é um programa de redução de dano, não é um programa para acabar com o tráfico, porque nós não temos efetivo para acabar com o tráfico. E, enfim, eu acho lamentável que o tráfico se sinta tão à vontade na região como se sente, porque se nós não tivéssemos o tráfico presente, os demais 300 que continuam frequentando a feira, na qualidade de consumidores, poderiam estar sendo atendidos pelo programa, mas o tráfico permanece lá. Esse programa, agora, está sendo espalhado pela cidade para acolher aqueles que foram dispersos pela ação desastrosa de 2012 e estão recebendo atendimento também. Outra pergunta aqui, em relação a qual a solução para o minhocão? Derruba, faz parque, o que faz com aquilo? Isso é uma discussão. Se você perguntar hoje para o paulistano, numa pesquisa, eu acho que a maioria, aliás, a Folha fez isso, a Datafolha fez isso, a maioria quer que o minhocão permaneça como é, né? Maioria da população. Pelo Datafolha. Eu acredito que isso vai mudar com o tempo. E vai mudar se as políticas públicas jogarem luz sobre aquele espaço privilegiado da cidade. O que nós fizemos? Alargamos o canteiro central, colocamos ciclovia, colocamos iluminação LED, acolhemos um projeto de um movimento chamado Movimento 90 Graus, de ajardinar as empenas cegas dos prédios do entorno, fechamos aos sábados, não só aos domingos, para que aquilo seja requalificado como está sendo. E o debate está prosperando, né? A palavra final cabe ao cidadão, porque é uma medida, você demolir o minhocão, é uma medida de ruptura, né? Com paradigma, com uma visão de cidade, e isso não dá para ser feito de baixo para cima, a não ser que você proponha na eleição e seja eleito. Você fala, se eu for eleito, vou destruir o minhocão, acabou o assunto, né? Vamos ver aí para as próximas eleições se alguém já se sente seguro o suficiente para fazer uma proposta concreta de ou transformar em parque, ou se vai deixar o debate amadurecer ainda mais. Agora, minha posição pessoal é de que aquilo não devia existir. Faz o menor sentido. Mas não só aquilo. Eu acho que o alargamento das marginais, suprimindo a área verde, foi um tremendo erro.
1,5 bilhão gastos no alargamento das marginais, com um trânsito hoje 80% pior do que antes do alargamento. Ainda é possível fazer hidrovia nos rios? Depende. Para transporte de cargas, acredito que sim. Para transporte, talvez, a hora que tiver despoluído, para outras finalidades. Hoje, como está, talvez para o transporte de cargas, dependendo de alguns investimentos complementares. Prefeito, caminhando para o encerramento, já são quase 8 horas da nossa última pergunta. Eu acredito que existem divergências, obviamente, dentro da política de pessoas que apoiam ou não, certamente, o governo, e é o caso de tanto o governo estadual, o governo municipal. Mas uma coisa que eu acho que, independente do aspecto político que a pessoa se posiciona, a gente não pode questionar que o senhor tem coragem para tomar medidas, mesmo que elas vão contra o interesse mediano da população. A minha pergunta já vai se direcionando para o segundo semestre. Como o senhor enxerga a situação eleitoral do senhor para as eleições desse ano? E o senhor sentirá, em caso de não for reeleito, que tomou as medidas corretas e não se arrepende? E outra questão, ainda focando um pouco mais na liderança, qual é a dificuldade de fazer o diálogo direto da população? Na questão ciclofaixas, redução da velocidade das marginais, que a gente vê que tem motivos muito nobres para serem feito isso, mas uma dificuldade de absorção por parte da população. Deixa eu pegar uma carona. Além disso tudo, o PT atrapalha? Já ajudou e hoje atrapalha, mas aí o que você faz da vida, né? Você pode adotar uma atitude oportunista, na minha opinião é oportunista mesmo, dizer, olha, vou para o PMDB, por exemplo, e vou me purificar com a nova companhia. Isso é só uma tese, viu, pessoal? É só uma tese. Né? Eu acho assim, que, com toda a sinceridade, do que eu conheço da política, eu lamento muito que a política se organize como se organiza. É triste. É óbvio que você também, pelo gesto, pelo exemplo, consegue demonstrar que, quer dizer, pega os meus opositores não falam da questão ética no município de São Paulo. Felizmente, isso é obrigação nossa, né? Mas nenhum ousa tocar nessa questão no município de São Paulo. E o município de São Paulo já cansou de ver debate sobre ética, corrupção e tudo mais. Não se faz esse debate na cidade de São Paulo. Porque na cidade de São Paulo, a percepção que se tem é de que as coisas estão muito bem controladas. O futuro pode surpreender, de repente a gente descobre alguma coisa que a gente não sabia, alguém cometeu um erro que não foi monitorado, o futuro pode reservar essa surpresa. Não acredito, porque eu acho que a criação da controladoria e a autonomia que se deu ao controlador é inédito no Brasil. Isso dito pelo controlador da União. Então, a nossa controladoria é referência nacional hoje, em transparência e em investigação, com inteligência. Então, eu sempre digo que ética é um atributo de indivíduos, né? Se não fosse assim, o Papa Francisco não assumiria a igreja com os encargos que assumiu, porque a igreja estava vivendo uma crise por conta dos desvios de conduta de muitos dos seus membros, e nem por isso os católicos rifaram a igreja. Pelo contrário, estão reconstruindo e muito bem, né? Uma instituição que tem 2000 anos. Então, dito isso, eu acho que nós temos que lutar no Brasil, apoiar investigações, sempre levando em consideração o devido processo legal, que eu acho que, às vezes, a gente não observa com a devida atenção em função das ansiedades. Né? Sempre bom lembrar que o Poder Judiciário é um poder contramajoritário. O que significa ser um poder contramajoritário? É um poder que tem que proteger a democracia dela mesma. Se você pegar a teoria política estrito sensu, o que ela recomenda é que o Poder Judiciário proteja a democracia dela mesma. E isso tem que ser observado em todas essas investigações. Ou seja, não é a opinião pública que tem que ditar o andamento das coisas. É a convicção dos juízes e magistrados em relação a isso. Na verdade, é a Constituição. Pois é. Então, dito isso, é óbvio que vai ser uma eleição difícil, não tem dúvida.
E é óbvio também que o debate está muito interditado. Se metade do que eu fiz fosse feito por outro prefeito que não do PT, não estaria sendo feito discussão nenhuma. Tenho certeza disso. Aliás, não está sendo feito nas outras cidades. Não é que não estaria, não está sendo feito. Outras cidades que estão adotando as políticas de São Paulo, se valendo da liderança de São Paulo, não estão sofrendo o que nós estamos sofrendo aqui. Então, quando a gente fala da redução de velocidade das vias para 50 quilômetros, isso não é uma invenção de um político, isso é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. Estou falando da ONU. A ONU recomenda isso. A Organização Mundial da Saúde recomenda isso, a partir de estudos que demonstram que isso salva vidas, que isso diminui o número de feridos. É uma guerra por ano na cidade de São Paulo. É uma guerra por ano. São 30, 40 mil feridos, fora os 1.000 mortos. Então, tem um instituto privado, bancado por seguradoras americanas, chama Insurance Institute for Highway Safety. É um instituto muito prestigiado nos Estados Unidos pelas seguradoras para fazer pesquisas sobre segurança viária. É recomendação desse instituto a redução de velocidade, até mais drástica do que a gente. Então, quando a gente vê os meus adversários indo para as rádios defender o oposto do que é recomendação mundial, eu acho que estão jogando na confusão, estão jogando na desinformação, não estão jogando o jogo que deveria ser jogado. Porque isso vai vir a público. Agora, eu não sei qual vai ser a reação do eleitorado às informações que ele vai receber durante a campanha, porque eu duvido que as pessoas saibam disso. Não é? Isso não é informado. Como é que as pessoas vão saber? Não é? Quando eu sou entrevistado, nas poucas vezes eu digo, olha, eu estou seguindo recomendação as mais avançadas do mundo, em todas as áreas. Quando, por exemplo, os estudos revelam que não há aumento de ciclista na cidade sem ciclovia, porque sem ciclovia ninguém se sente seguro, e que, se fazendo a ciclovia vai aumentar o número de ciclistas e diminuir o número de mortes, as pessoas não conhecem esses estudos. Aí você faz isso. O que aconteceu em São Paulo entre 2014 e 2015? Aumentou 50% o número de ciclistas e, no mesmo período, diminuiu 34% o número de mortes de ciclistas. Então, nós estamos comprovando aqui o que a teoria recomenda, o que a doutrina sugere. Inclusive, do ponto de vista da velocidade, há outros estudos tão robustos quanto os primeiros que eu citei, que demonstram que o fluxo melhora. O fluxo melhora, portanto, o tempo médio de deslocamento melhora quando você reduz a velocidade máxima. Pô, o que fizeram de meme de mim quando eu disse isso na internet? O Haddad vai ganhar o Prêmio Nobel de Física, o Haddad não sei o quê, eu com a língua do Einstein. E eu respondia dizendo o seguinte, olha, leia o link e tal. Mandava o link para o cara ler. Né? Então, quando a sociedade está avessa à argumentação, não tem o que fazer. Agora, a esperança de quem faz gestão pública é que as pessoas se abram para a argumentação. Mas, se as pessoas se abrirem para a argumentação, você tem uma chance de colocar a cidade numa rota de racionalidade. Agora, se prevalecer esse tipo de debate, minha primeira atitude vai ser aumentar para 55, 50 é inaceitável, como se fosse uma decisão do prefeito. Quer dizer, é um contrassenso você imaginar que não é a autoridade de trânsito que tenha que tomar essa decisão, que seja uma decisão de caráter político ou plebiscitário. Então, por que não 80? Por que não 120? Vamos dar um autorama para todo mundo? Entende? Qual é a racionalidade de ser uma decisão plebiscitária, uma decisão tão importante quanto essa? Quer dizer, ou você orienta as pessoas, fala, isso aqui é para a segurança de todo mundo. Você imagina se, nos anos 80, 90, se perguntasse para a população se ela achava que devia ser obrigatório usar o cinto de segurança.
Ninguém ia concordar. Ninguém concordou com isso. Foi um rebu na cidade. Um rebu na cidade. No entanto... Eu costumo dizer que se o Maluf fez alguma coisa bem feita na vida, foi isso. Pois é. E as pessoas compravam uma presilha para simular que estavam vestindo o cinto, para não usar o cinto e não serem multadas. Isso prevaleceu. Você comprava a presilha em semáforo, no farol. O cara vendia a presilha para você. Quem lembra disso, né, é capaz de entender o que eu estou falando. É uma loucura esse tipo de discussão. Isso não vai a lugar nenhum. Quando você fala para uma pessoa, olha, não adianta alargar as ruas. Obviamente que a Belmira Marim a gente já largou porque era uma via só. Mas não adianta largar a marginal, largar não sei o quê. Não adianta. Tem uma teoria chamada teoria do trânsito induzido. Quanto mais viário você tiver, mais congestionamento você vai ter. Isso foi observado em inúmeras metrópoles. Não foi observado aqui. Em dezenas de metrópoles, esse fenômeno foi observado. Se as pessoas quiserem acreditar na ciência... Agora, o Jordano Bruno foi para a fogueira, né? Devia ter uma Jovem Pan lá em Florença que torrou o cara. Né? Agora, o fato é que o Sol é o centro do sistema solar, paciência. Né? O Galileu teve que recuar, né? Senão ia junto. Então, essas coisas são assim. Hoje, governar a cidade como São Paulo, ou você faz isso baseado em evidências, né, ou você vai tomar decisões erradas sobre a política tradicional. A política provinciana. Ela exige uma conexão com o que tem de moderno. Ela exige uma conexão com o que está sendo produzido de conhecimento no mundo. Tem grandes escolas do mundo, grandes escolas, que criaram cursos sobre ciência da cidade. Esse pessoal está produzindo conhecimento. Desde redução de dano para drogadito, até a questão de mobilidade urbana, produção de moradia social, população em situação de rua, como é que você lida com travesti, como é que você lida com intolerância, como é que você lida... Tem estudos para todo canto, e, às vezes, eles convergem. Agora, quando os estudos convergem e se consolida o entendimento, aí você tem que ter coragem de fazer. Né? Quando há polêmica, né, você pode tomar um partido ou outro. Mas, às vezes, não. Às vezes, os estudos convergem para uma mesma solução. Né? Hoje, ninguém tem dúvida que tem que ser feita a reforma viária nas metrópoles. Ninguém tem dúvida. Agora, o Peñalosa, que foi um grande prefeito de Bogotá, fez a revolução que fez em Bogotá e perdeu 2 eleições. Voltou agora. Né? Foi eleito agora, de novo, prefeito de Bogotá, depois de não sei quantos anos. É da vida. Se você perguntar para o Peñalosa, você faria de novo o que você fez no primeiro mandato? Ele vai te dizer o seguinte, foi o que me projetou internacionalmente. E eu só voltei por causa do que eu fiz no primeiro mandato. Então, se você ficar fazendo conta de padeiro para ser prefeito de São Paulo, você vai... Não dá. Entendeu? Eu acho que você tem que correr riscos. Agora, riscos não colocando a população... Né? Tomar riscos é tomar riscos políticos, quando eu falo de riscos. Tomar riscos políticos é saber que você está fazendo o certo, que é o que é recomendado pela melhor teoria, e o risco político de admitir que você pode ser penalizado pela decisão que você tomou. Agora, eu não vejo como governar São Paulo sem assumir esse tipo de risco político. E conectado com o que está acontecendo no mundo, né? Porque de bom. Né? Então, eu acho que essa dialética é uma dialética importante. Né? Como é que você dialoga com o senso comum, tendo que tomar muitas medidas que contrariam, muitas vezes, esse senso comum. E que, às vezes, 4 anos são insuficientes para demonstrar a correção da tua perspectiva. Mas eu prefiro correr esse risco do que deixar a cidade como eu encontrei, né, do ponto de vista da sua organização urbanística. Bom, pessoal, vamos concluindo. Antes de tudo, dando os parabéns para o pessoal do Conselho. Ou seja, vai ser difícil para caramba. Dando os parabéns para o pessoal do Conselho e, em especial, para o Matheus, que é o último semestre dele no Conselho, já está encaminhando aí o
processo todo pela frente. Vocês fizeram coisas muito legais, muito interessantes, parabéns. E o André Pastore, que seja muito bem-vindo aí nesse processo que vem pela frente, aí, todos os seus companheiros. Né? Agradecer imensamente aqui ao prefeito Fernando Haddad, também à vice-prefeita Nádia Campião, que veio aqui com o prefeito acompanhá-lo, e dizer o seguinte: quando há diálogo, a sociedade avança. Quando há barulho, a gente se prejudica. Então, para encerrar, uma salva de palmas para a democracia e para o prefeito Haddad. Dando os últimos recados, esse é o primeiro evento de uma série de eventos que vão acontecer a semana que vem também. Segunda-feira recebemos o vereador do PSD, André Matarazzo, estão todos convidados. Peço para os membros do Conselho subir ao palco para a gente tirar foto com o prefeito, assim como o Cláudio Haddad. Essa eu não sabia também. A minha despedida eu não sabia também. Tem 40 minutos organizando a foto e era pra gente tirar uma foto. Não, deixa aqui, tá bom. Pode, parece legal. Perder a não, tá muito tranquilo. É daquele lado do elevadorzinho. E aí? Rolo? Pois ele no Holofone conseguiu uma entidade aqui. Pode. A gente tem entidades temáticas de faculdade, empreendedorismo e o Conselho de Entidades Políticas Públicas. Você tem? Ó, eu falei que você ia gostar do meu sapato. Você tirar foto. Vamos tirar foto. Ah, tá, tem aqui. Melhor no B, melhor em Cristian. Posso me falar?